Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. Estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento às nossas entrevistas todas as quintas-feiras às 17h30, quando falamos sobre literatura, arte, cultura em geral. Hoje temos uma convidada que vai falar com a gente da Alemanha. Ela está distante, mas também está sempre muito presente, muito próxima de nós. Ela é escritora, editora, musicista, musicoterapeuta, tradutora e web designer. Ela reside na Alemanha desde 1996. Tem 9 livros publicados e recebeu diversos prêmios como editora e autora. Ela edita a revista Ser Mulher Arte, é articuladora do Mulherio das Letras na Alemanha e membro honorária premiada da Academia Internacional de Literatura Brasileira, a ILB, em Nova York. Nossa convidada de hoje, que vai falar com a gente direto da Alemanha, é Cris Hermann. Boa tarde, Cris Hermann. Creio que aí já é boa noite para vocês, né? Aqui tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer tê-la aqui, conversando aqui com a gente. E, para começo de conversa, Cris, conta um pouco quem é a Cris Hermann. Conta um pouco aí de você para a gente. Sim, antes de começar a falar, eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito honrada de estar participando dessa live, né, da Lavra Editora, através de você, e porque também nós já nos conhecemos pessoalmente em São Paulo. Foi muito legal ter te conhecido no sarau do Akira, da Casa Amarela, né, em 2018. E é bom estar agora te vendo aqui novamente, conversando com você mais uma vez. É um prazer enorme. Admiro muito o seu trabalho. Bom, falando um pouco de mim, o que eu posso dizer? Eu estou aqui, como você mesmo falou, desde 96, 24 anos que eu vivo aqui na Alemanha. Antes disso, eu vivia no Rio, que é a cidade que eu nasci. Sou carioca, da Gema. E no Brasil, quer dizer, no Rio, né, onde eu cresci e vivi. Boa tarde, Escobar. Eu era uma criança muito tímida, né? Eu gostava de ler, mas gostava muito de aprender coisas também. Eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito inquieta. Eu queria aprender coisas. E eu acho que eu gostava muito de ler, mas acabava estudando mais coisas, querendo aprender mais coisas do que somente ler. Mas eu lia também gostava de ler muito. E eu já pensei, né, quando criança, mais tarde, ser muitas coisas, mas 2 coisas eu lembro que eu tinha na cabeça: ou escritora ou professora. Mas eu queria aprender muitas coisas, né? E realmente eu me envolvi com muitos estudos. Boa tarde, Selma. E eu estudei inglês, no Oxford, eu estudei música, eu fiz faculdade de letras, eu quis aprender telex, para trabalhar com telex. Hoje em dia nem se usa mais, né? Mas naquela época era muito comum. Sim, sim. Eu não sou tão novinha assim. E trabalhei com telex e aprendi também outras coisas, taquigrafia. Eu quis aprender taquigrafia porque eu trabalhei como secretária. Eu comecei a trabalhar com traduções também. Naquela época, trabalhei como secretária em empresas. Oi, Marília! Oi! Obrigada por assistir. Eu me metia em estudos, eu queria estudar tudo, e isso até deixava o meu pai, às vezes, um pouco irritado, porque ele achava que eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele achava que eu devia ir mais devagar com as coisas, mas eu não conseguia, eu tinha uma vontade louca. Oi, Milton! Boa tarde! Que ótimo você aqui!
E então eu lembro que, como foi com a música, muito interessante o que aconteceu com a música, porque eu estudava no colégio de freira, da 4ª série primária, e tinha aula de música, né? E eu era fascinada. A música era uma das coisas que me fascinavam. Eu, mas o meu pai achava que tudo me fascinava, então ele não levou muito a sério. Eu queria aprender piano, eu tinha uma loucura para aprender piano, né? Outros instrumentos também, claro, mas o piano era o principal para mim, né? E então ele não queria nem ouvir, não queria nem ouvir. Oi, Monique, que legal. E ele não queria saber. Então, ele dizia o seguinte, porque como eu sou a mais nova dos 6 filhos que eles tiveram, aconteceu dos meus pais terem dado apoio para outros irmãos e irmãs minhas estudarem música, piano, principalmente, e depois abandonaram. Sim, Selma, isso, a gente se conheceu na Casa Amarela, em São Paulo. E ele realmente não levou a sério. E essa professorinha, eu digo professorinha porque ela era tão doce, por isso que eu falo professorinha, né? Não para diminuí-la como pessoa, porque ela era uma pessoa fantástica, né? Oi, Manogon, boa tarde, que legal. E essa professora, que se chamava Cecília, eu chamava ela de Dona Cecília, né? Eu era criança, ela me observava porque ela mesmo dizia, você é muito inquieta, você é curiosa. Eu mexia com os instrumentos, eu estava sempre querendo fazer alguma coisa, eu queria saber como funcionava aquele instrumento, por que tinha aquele instrumento, como é que fazia. E mesmo depois da aula, eu continuava me envolvendo com as coisas que ela tinha falado antes, e eu queria saber mais, e quando ela não podia me explicar, eu ficava sozinha mexendo nas coisas. Daí você Aí, foi aprender música? não, o que aconteceu foi que ela foi conversar comigo. Ela falou assim, você tem muito interesse com música, né? Eu vejo que você se interessa. Eu falei, tenho, mas eu não posso nem falar isso pro meu pai, ele nem quer ouvir. Aí ela disse, você sabia que eu sou professora de piano? Eu dou aula particular de piano em casa. Aí eu falei, mas eu não posso, nem sonho pensar nisso, porque meu pai não quer nem saber. E ela simplesmente falou assim, bom, eu vou conversar com seu pai. Eu falei, não, por favor, porque meu pai era um militar, né? Então quando ele dizia não, era não, né? Não adiantava argumentar, né? Então ela insistiu, não deixa pela minha responsabilidade. Ela foi conversar com ele, meu pai ficou só ouvindo ela falar. Caroline, obrigada. E aí ela conversou, falou assim, olha, seu Wilson, meu pai chamava Wilson, se a Cristina, né, não era chamada de Cris naquela época, só pela família, mas os outros me chamavam de Cristina, se a Cristina realmente não tiver interesse, ou não tiver inclinação, ou não tiver habilidade, alguma coisa, eu direi para o senhor, mas até lá eu gostaria de dar aula de graça para sua filha, na minha casa. O senhor me permite? Aí ele levou aquele choque, né? Aí ele ficou sem graça, né? Ele falou assim, bom, se a senhora me disser depois que realmente ela tem interesse e tem habilidade, ou tem a tendência, ou musicalidade, o que seja, aí eu faço questão de pagar, a senhora não precisa ficar... Ela, não, eu faço questão, pelo menos uns 3 ou 4 meses, e depois eu faço um relatório para o senhor. Tudo bem. Bom, aí eu fui na primeira aula, toda feliz, né? Aí teve a segunda aula. Depois da segunda aula, ela fez um relatório imenso para ele. Depois da segunda aula. E. Ah! É verdade. As pessoas esquecem que eu sou Cristina. E meu pai ficou assim, abismado com o que ele leu. Que ela, entre as coisas que ela escreveu, a dona Cecília, ela escreveu assim, seu Wilson,
Eu já dei muita aula de piano, mas poucas vezes eu dei aula para uma pessoa com tanta musicalidade, com tanto talento como a sua filha. Se o senhor não puder pagar, eu faço questão de prepará-la para ela entrar, tentar uma bolsa no Conservatório Brasileiro de Música. Eu faço isso de graça, escreveu para ele. Aí ele ficou, levou aquele choque, ele falou, não, 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 eu faço questão. Ele conversou com ela, ele quis pagar, fez questão de pagar, e ela me preparou, e eu fiz prova, porque era muito caro o Conservatório Brasileiro de Música no Rio. Meu pai não tinha condições, né? Nem pensar, era caríssimo naquela época, eu não sei como é que está hoje, não faço ideia, né? Mas naquela época era impossível para o meu pai, né? E aí eu fiz prova, super nervosa, né? Mas a dona Cecília me preparou muito, 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 eu treinei muito. E o mais interessante é que, como eu não tinha piano, eu queria estudar em casa, né? As coisas que ela tinha, eu já tinha um livrinho, as coisas que ela me dava de cópia, ou então um livrinho que eu tinha comprado, meu pai tinha comprado, e eu não tinha piano. Isso era um problema, né? Piano também era caríssimo, o preço de um carro, né? Naquela época. E o que eu fiz? Eu recortei um papelão, cartolina, né? Cartolina, e pintei, fiz um teclado completo, uma cartolina, e ficava horas, todo dia, treinando, né? Quer dizer, sempre que eu tinha tempo, né? Claro, depois da escola, essa coisa assim. E eu lembro que meu pai às vezes parava assim na porta e ficava olhando, ficava observando. Mais tarde a minha mãe disse para mim que meu pai disse para ela que isso cortava o coração dele, de ver o amor que eu tinha à música e ele não tinha condições de me dar um piano, né? Mas aí não passou muito tempo, ele resolveu comprar financiado em 4 anos. Tadinho do meu pai. E aí ele comprou financiado um piano alemão, olha só. Eu não podia imaginar naquela época que um dia eu iria para a Alemanha, mas o piano era excelente. Essenfelder chamava o piano, maravilhoso. E aí eu descambei mais com a música, participei de festival de música com 13 anos. Né? Eu compus música, fiquei entre as 10 finalistas, não fui a vencedora, mas eu fiquei entre as 10 finalistas, inclusive o mesmo festival que a Cláudia Telles, né, participou quando ela nem era conhecida ainda. Antes dela, ela era uma mocinha ainda, né? E eu conheci ela pessoalmente no festival que teve na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Só que eu era muito criança, eu era muito nova. Eu não pude nem me inscrever, eu tive que inscrever 2 músicas no nome da minha irmã, que era 4 anos mais velha que eu, porque eu não tinha idade para participar, né? E... Aham. Sim, sim, eu adoro flauta também, Manogon. Aliás, eu meto tudo, né? Eu tenho harpa alemã, né? Que eu trabalhei, inclusive, com a musicoterapia. Tenho teclado. Tenho, como é que é o nome daquele instrumento que antigamente, ai meu Deus, fazia na rua? Não, na rua, né? Aquele homem com passarinho dentro que tira sorte. Realejo. 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 Eu tinha um realejo, mas eu acabei presenteando eu doei o meu realejo aqui que eu tinha na Alemanha, que foi todo feito artesanal, né? Coisa mais linda o realejo. Eu trabalhei assim uns 3, 4 anos com realejo junto a idosos, né? Com musicoterapia. Mas depois eu não pude mais trabalhar, eu tive problemas de saúde, tudo, não pude mais trabalhar no asilo como musicoterapeuta, aí eu resolvi doar. Ah, Gisele, legal. E aí eu doei para o asilo onde eu trabalhei por último, vários anos, né? Eles ficaram super felizes. Lindo o realejo. E como é que se deu assim a sua ida do Brasil para a Alemanha? Como é que foi isso?
Pois é, eu conheci o pai dos meus filhos no Rio de Janeiro, né? Então, ele me convidou para conhecer, primeiro para conhecer a Alemanha, e ele queria me apresentar a família, os amigos, onde ele morava. Então, eu passei férias, né, e tudo. E aí ele me fez uma surpresa, né? Preparou um noivado. E naquela época eu estava apaixonada, claro, né? Acabei aceitando, mas não fiquei de vez. Quer dizer, eu primeiro fui para o Brasil para resolver minha vida toda lá. Depois, meses depois, eu voltei para casar mesmo, né? Aí para casar, aí vieram os filhos e tudo. Mas infelizmente nosso casamento não deu certo. Mas ele é um bom pai. E hoje eu estou casada com um outro alemão, né? Que eu comecei a namorá-lo quando eu já estava separada, já há um tempo, e desde 2008 estamos juntos, né? Ah, legal. Você falou um pouco da sua paixão pela música, né? E a paixão pela literatura? Como é que surgiu isso? A paixão Como é que você começou a escrever e por quê? Eu sempre gostei muito de escrever, eu escrevia tudo, eu escrevia poema, eu escrevia historinhas, mas eu, como eu era muito nova, eu acho que eu fazia porque eu gostava, mas eu não tinha assim ainda aquela, como é que se diz, confiança, segurança, né, para divulgar isso de como profissional, né? Isso foi se solidificando mais tarde, quando eu já tinha meus 19, 18 anos por aí. Foi com a ajuda, com a força que a minha mãe me deu, né? Eu já tinha até comentado isso numa outra live, que a minha mãe era curadora de arte, fazia muitas exposições de escultura, de pintura. Minha mãe foi pintora também, né? Fez muitas exposições em vários lugares do Rio de Janeiro, até nos Correios. Ela era muito conhecida naquela época, nos anos, final dos anos 80, principalmente, né? Foi quando ela mais produziu. Ela foi uma das diretoras da ABD, da Associação Brasileira de Desenho, no Rio de Janeiro. E ela sempre conversava comigo, porque eu era muito tímida, né? Hoje eu já trabalho bem melhor minha timidez, mas naquela época eu era muito tímida. Eu tinha vergonha, eu achava que as pessoas iam achar horrível o que eu escrevia, né? E a minha mãe gostava. Eu dizia, mas mãe, você me diz porque você é minha mãe. Tem que gostar, né? Mas eu acho que os outros não vão gostar assim como você, não. E ela, mas eu quero fazer uma exposição na Ilha do Governador, e nessa exposição eu quero colocar a Irã, Marta, o nome da minha mãe era Airã Magalhães. Airã Maria ao contrário, né? Airã Magalhães. E a minha mãe, então, ela falou assim, bom, nessa exposição eu quero fazer uma coisa diferente. Vai ter tudo. Minha mãe, às vezes, dava umas loucas assim. Eu não quero só pintura nem escultura, eu quero tudo. Eu quero música, eu quero poesia, eu quero. E você vai preparar muita coisa que você já escreveu, você vai selecionar, organizar. E eu quero isso espalhado também. Eu quero poemas, poesia espalhado. Aí eu fiquei apavorada, né? Eu falei, mãe, que vergonha! Eu vou pagar o maior mico, né? Mas aí ela insistiu firme e ela convidou outras pessoas que ela sabia que gostavam de escrever, escreviam na concepção dela bem. E eu não achava que eu escrevia bem, não. Eu era muito envergonhada. Muito, muito. Eu gostava de escrever para mim, mas tinha vergonha de mostrar. Então, aí com essa força toda que ela deu, eu acabei fazendo e a recepção foi boa. As pessoas gostaram, liam em voz alta, e queriam conhecer quem foi que tinha escrito aquilo, e a minha mãe fazia questão que eu estivesse presente nos primeiros dias. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha uns 18, 19 anos. Foi aí que eu comecei, mas escrever eu já escrevia desde criança.
Quando eu aprendi a escrever, com 4 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos, foi quando eu aprendi a escrever. Claro que não tão bem ainda, né? Mas escrever as primeiras palavrinhas. Eu fiquei tão entusiasmada com a coisa de escrever que eu escrevi as paredes do apartamento inteiro. A minha mãe quase teve um infarto. Meu pai quase que sobe pelas paredes, né? E aí a minha mãe até me escondeu para o meu pai não perder as estribeiras comigo, né? Me escondeu, né? E eu não sei o que me deu de escrever nas paredes. Aí, quando não tinha mais parede para escrever, eu escrevi nos cabides. Eu lembro que em vários anos ainda tinha os cabides escritos, cabides de roupa, de madeira. Como eu não podia mais escrever nas paredes, aí eu escrevia, eu não tinha ainda caderno, essas coisas todas, né? Eu não estava nem na escola ainda, né? Então eu escrevia onde podia, né? Já que não podia na parede, eu escrevia no cabide, né? Que era mais fácil de escrever e tudo. E depois foi indo. E a primeira redação que eu fiz na escola, no primeiro ano primário, que era a ditadura naquela época, né? Dos anos 70, eu fiquei de castigo. Foi uma das vezes que eu fiquei de castigo por causa da minha redação, porque a professora não acreditou que eu tivesse escrito. Que o tema era poluição. E eu escrevi, e ela falou, não, você não escreveu isso não. Eu falei, escrevi sim. Era o primeiro ano primário, ela falou, não, isso tá muito bem escrito. Você está começando, é impossível, impossível. Quem escreveu isso foi seu pai ou foi sua mãe. Eu não quero nem saber, você vai ficar de castigo. Eu fiquei de castigo, fiquei em pé na secretaria a manhã inteira, sem ir ao banheiro, sem comer. Já que estamos falando de escrever, leia um texto, um pequeno texto seu aí, a sua escolha para a gente, o pessoal ver um pouco aí o que você escreve. Tá, já que eu falei sobre ditadura, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, Peccatum, que foi editado pela Arribassan, editora, né, de João Pessoa, Linaldo Guedes, fizeram um trabalho lindíssimo com o meu livro, e eu vou ler um trechinho que inclusive está na contracapa, e é uma história, um romance que se passa na época da ditadura, numa cidade do interior da Bahia. O almoço deste sábado foi alegre na casa dos Lemos da Fonseca. A mesa farta e a louça de gala eram obra da Margarida, a serviçal agradecida pelo presente que recebeu do patrão. O tenente Alberto estava falante como sempre. Em seu costumeiro monólogo, contava à família detalhes pitorescos da sua última viagem de navio. De vez em quando, voltava-se para a política do país. Elogiava Médici e amaldiçoava os comunistas. Bertinho ouvia tudo muito atento. Ele tinha adoração pelo pai e seus olhos brilhavam. Após o almoço, Alberto pediu que a esposa tocasse seus clássicos preferidos ao piano. Ela o atendeu prontamente. Enquanto tocava, seus pensamentos voavam em direção a Teresa e aos seus medos. Suas mãos suavam frio e seus dedos escorregavam sobre teclas dissonantes. O marido pede para ela fazer uma pausa e pergunta com um ar de surpresa: o que houve, Carolina? Você sempre tocou tão bem. Volte a treinar mais. Carolina desculpou-se e voltou a tocar mais concentrada desta vez. À tarde, Alberto saiu para se encontrar com os amigos que moravam em Colheirinhos, também militares, e retorna para casa dizendo que à noite se encontraria novamente com eles. Carolina apenas ouviu o marido e nada respondeu. Ao mesmo tempo, perguntava-se como poderia ter se casado com aquele homem que cada vez mais lhe parecia um estranho.
Isso é um trecho de Peccatum, romance que eu lancei esse ano. Ah, tá. O pessoal está falando, assim, o Arnaldo comentando que o escritor sofre desde pequeno. A Monique diz que a irmã dela tem uma mágoa enorme porque escrevia nos cabides. E eu também, Gente, eu pensei que eu fosse a única que escrevia em cabide, olha só. Aí, como é que a gente descobre, hein? Pois é. Agora, eu vou te pedir um momentinho, estou com um convidado aqui, ele vai dar um recado para a gente. Estamos aí com o Manogon, Manuel Gonçalves, que semana que vem, ele vai estar fazendo o lançamento virtual do livro dele aí. Ele vai falar melhor para a gente. Pode falar, Manogon, fala aí do seu livro. Olá, eu sou Manogon. Eu vim invadir. Invadir para quê? Para divulgar. Pessoal, dia 26/11, às 17h30, lançamento do meu livro Dentes Moles Não Mastigam Pedras. Aqui também por esse mesmo canal. Então, conto com a presença de vocês. O livro já está em pré-venda, pode falar com o João Caetano aí, tem um link. Agradeço a todos pela atenção. Cris, você é maravilhosa. Eu gosto pra caramba de você, das suas conquistas aí, você tem feito, de todo o seu engajamento cultural, toda a parte que você anda fazendo aí. Então, parabéns mesmo, viu? E obrigado pelo espaço aí. Desculpa ter roubado um pouquinho do seu holofote. Não, é um prazer. Que bom te ver, falar com você. Um prazer. Parabéns. Parabéns pelo lançamento do seu livro, que você tenha muito sucesso. Você merece. Obrigado, Manogon, pelo recado aí. E reforçando aí que na semana que vem, então, estaremos fazendo o lançamento de Dentes Moles Não Mastigam Pedras, um livro que está muito bonito, uma concepção visual totalmente diferente e poemas muito bons. Falou, Manogon, obrigado. E aproveitando aqui, já que nós fizemos, quero dar um alô que hoje, 19/11, às 21h, vai ter o Luau da Carolzinha no Instagram, o @Carolzinha da Silva Oficial. Quem quiser conhecer o trabalho dela, é só dar uma passada lá, né? Então, Cris, e você leu um trecho aí para a gente de um livro do seu livro, parece que é muito interessante. Romance. Agora sim, um romance. Agora, que livros fizeram a sua cabeça? Quais os autores e autoras assim que te influenciaram? Ou te influenciam ainda? Olha, um livro que me impressionou muito foi Os Miseráveis. Os Miseráveis. Me impressionou demais. E autores, assim, eu li muitas mulheres. Engraçado, uma coisa intuitiva, né, minha. Eu acho que eu já nasci sem querer levantando a bandeirinha do feminismo. Eu gostava de ler mulheres, né, já garota, né. Por exemplo, ler Clarice Lispector é uma experiência, era uma experiência maravilhosa quando eu era adolescente, porque ela tem uma escrita intensa, né? Ela vai ao fundo da alma, dos pensamentos, das contradições humanas por dentro da gente. O Oswaldo, isso foi boa. Escrevi em cabide porque as poesias começam a sair do armário. Deve ser. Foi um aviso. Faz sentido. E isso, né? Então, por exemplo, mais tarde, não tão cedo, eu fui descobrir a poesia da Florbela Espanca, né? Mas eu gostava de ler poemas da Cora Coralina, sempre gostei muito. Gostava de ler Lígia Facundi Telles, Adélia Prado, né? São muitas, né? Mas eu gostava de ler alguns autores homens, assim, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade,
dizer, de estilos diferentes. Eu gostava, por exemplo, muito, até hoje, eu gosto do humor do Bocage, né? Eu lia com muita crise esse posicionamento simpático, agora eu não consegui ler tudo. Esse posicionamento fala com relação ao período não criou relação com seu pai. Não, porque o personagem do meu livro, do meu romance, na verdade, a única coisa, eu me inspirei só no fato do meu pai também ter sido militar, mas o personagem do meu livro não tem nada a ver com meu pai. Meu pai não tinha aquelas... Tinha algumas maniazinhas, claro, né, de militar, tinha algumas coisinhas chatas de militar, mas, assim, a essência era totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto é que meu pai, ele foi muito apaixonado pela minha mãe. Ele errou também, ele teve o lado machista dele, obviamente, mas ele sempre amou muito a minha, ele era apaixonado por ela, sempre, sempre. E esse personagem, ele não era apaixonado pela Carolina, né? Ela sofre muito, mas ela, na história, ela, como era muito religiosa, ela se acostumou. Até que um dia ela se apaixonou por uma mulher, sem ela perceber. Então isso virou o mundo dela e os valores dela de cabeça para baixo. Ela era, acreditava em Deus, ela ajudava muito na igreja, ela era uma pessoa católica praticante, ela não era uma pessoa, uma carola, né, da vida. Não, ela fazia com amor, com muita fé, né, acreditava em tudo. Então ela sofreu, obviamente, né, por esse sentimento, porque naquela época não se falava como se fala hoje sobre relacionamento feminino, uma mulher com uma outra mulher, né, lésbica. Não se falava essas coisas, não existia no mundo de pessoas como a Carolina, isso não existia, né? Ela foi educada, criada e tudo para se casar com um homem, né, que tivesse uma certa ascensão, né? Não era rico, mas que tivesse uma segurança, que desse uma segurança à família, essas coisas todas, e ela... Isso foi acontecendo. Então, todo o pano de fundo é a ditadura militar, quer dizer, principalmente quem não viveu a ditadura, eu recomendo. Eu não posso dizer que é ótimo, que é bom, porque afinal de contas fui eu que escrevi, já seria. Mas quem leu, pelo menos a maioria das pessoas assim que me deram feedback, gostaram muito, né? Então, bom, você já que a gente falou do assunto mulher, eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua experiência, primeiro com a revista Mulher Arte. O que é essa revista? Conta aí. É uma revista digital. Depois eu pergunto, em sequência, eu vou perguntar também sobre o mesmo assunto. Mas fala aí a revista. Certo. A revista foi criada no dia 2 de fevereiro desse ano de 2020. Mas a ideia de criar algo relacionado com o trabalho de artes e também com mulheres, eu já tinha há alguns anos, mas como eu estive envolvida também com outros trabalhos, até porque eu sempre fiz muita coisa, né? Aqui na Alemanha eu já trabalhei com tradução, já trabalhei dando aula, já dei aula de português. Eu queria dar aula de música, acabou não dando certo, mas fiz a pós-graduação em Musikpädagogik, que era para trabalhar com pacientes de Alzheimer, né? Com musicoterapia. E trabalhei muitos anos também em asilo como musicoterapeuta, e comecei a trabalhar também como web designer, construindo homepage. Houve uma época que eu também fui autônoma, trabalhando com isso, fazendo homepage, e como graphic designer também. Eu trabalhei para
Para a Universidade de Colônia, eu fazia cartazes, para a Universidade de Colônia, fazia cartões, fazia como é que é o nome? Flyers também. Fiz a primeira homepage do Coral Brasileiro da Universidade de Colônia, fui eu que construí a homepage, tenho esse orgulho. Cheguei até ser convidada para várias apresentações, muito bacana. Mas isso já tem muitos anos já, né? Que eu já estou aqui há 24 anos, não é uma coisa recente, já tem muitos anos isso. E foi antes de eu fazer a pós-graduação. Depois que eu fiz a pós-graduação, eu passei a me dedicar mais à musicoterapia, né? Embora também continuava fazendo outras coisas, mas mais tempo com a musicoterapia, com o meu trabalho como musicoterapeuta, né? Então a coisa da revista, existia a semente, só que eu não sabia ainda o que iria ser, se seria uma revista, se seria uma comunidade, se seria um grupo, o que eu ia fazer com isso, eu ainda não sabia. Então, no final do ano passado foi que eu resolvi, em dezembro do ano passado, que eu resolvi que eu ia fazer uma revista eletrônica, né? E fui esboçando algumas coisas para mim mesma, né? E no dia 2 de fevereiro eu inaugurei a revista eletrônica, mas não era eu sozinha, então convidei pessoas, anunciei no Facebook, comecei a chamar pessoas para me ajudarem, e aí a coisa começou a ter um movimento, e foi crescendo rápido. Agora já temos várias colaboradoras, já temos colunistas também. A revista é o quê? É mensal? Não, a revista tem um ciclo diário, está sempre acontecendo alguma coisa. É como a Malamagem, é uma revista eletrônica. Se alguém quiser acessar, como é que faz? É www.sermulherarte.com. Sermulherarte.com. Isso. Mas não está só no site, né? A gente tem o podcast, a gente tem 2 páginas no Instagram, uma página para os highlights, os destaques, né, das publicações, temos uma outra página só de lives. Sim. E temos a página no Facebook, né? Então já se espalhou também, né, por outras vertentes. E a coisa está indo bem, porque não é só literatura, é arte contemporânea, mas dedicada às mulheres. Apesar que a gente tem uma coluna para dar um espaço pequenininho para os homens. Opa! Até que enfim! A coluna se chama para não dizer que não falei dos cravos. É a Tia Elise que faz essa coluna. Já que a gente está falando do tema das mulheres e tal, você também participa do grupo Mulherio das Letras aí na Alemanha. Qual é o papel que você vê hoje da literatura feminina e qual é a razão de se organizarem nesse grupo? Fala um pouco desse grupo, da atuação que você tem, que vocês estão tendo aí na Alemanha, parece que em outros países, você estava me falando antes, né? Mas aqui na Alemanha ainda é recente, mas em outros países também, é tudo muito novo aqui para o lado da Europa, né? O mulherio tem força, tem muita adesão no Brasil, que é onde começou tudo no Brasil. Em 2017, em 2016 foi plantada a semente, em 2017 foi criado o grupo, a idealizadora é a Maria Valéria Rezende, a escritora Maria Valéria Rezende, uma pessoa incrível, maravilhosa, que inclusive é uma das finalistas do Prêmio Jabuti desse ano, e ela foi idealizadora junto com outras mulheres, também conversou com outras mulheres sobre o assunto, e a coisa foi indo, foi criado o grupo, e foi crescendo,
Então, tem o grupo nacional, tem os grupos regionais no Brasil, já em várias cidades, que você possa imaginar, já tem. Então, já tem milhares de adesões do Mulherio das Letras no Brasil, que já foi feito muita coisa, já foi feito muitas atividades, feiras e antologias, uma série de coisas, debates, encontros, lançamentos, muita coisa boa em relação ao Mulherio. E obrigada, poxa, obrigada a todos vocês que estão falando essas coisas bacanas. Obrigada, Arnaldo. Então a coisa foi crescendo, só que chegou um ponto que começou a também precisar ir para fora. Obrigada, José Régio. Que legal você estar aqui. Inclusive, eu participei de uma antologia que foi organizada no Brasil, mas em conjunto com uma brasileira que mora em Augsburg, aqui na Alemanha, que é a Alexandra Magalhães. E ela me convidou para ir para Augsburg, porque eu também estava participando da antologia. Foi lá que eu conheci a Vanessa Raton, que é uma das articuladoras do Mulherio das Letras Nacional, né? E nós nos conhecemos pessoalmente. Então, eu já participava do Mulherio Nacional, embora continuo participando até hoje, né? Embora esteja aqui na Alemanha, participo pelas redes, né? Mas ficava pensando nessa possibilidade de criar aqui na Alemanha. Na verdade, eu imaginei que, de repente, uma outra brasileira fosse criar, né? Porque eu estava envolvida com outros trabalhos, mas como eu vi que ninguém se manifestou e outras já começaram também a ser criadas, tem nos Estados Unidos um grupo que já tem mais ou menos um ano, e os da Europa são ainda recentes, são quase todos novos. E o da Alemanha criei, não tem um mês, né? E foi criado o grupo União Europa recentemente, porque como esses novos grupos que estão surgindo na Europa do Mulherio são ainda muito pequenos, não em termos de quantidade de pessoas que entram no grupo, nas redes, né, nos grupos das redes, mas de pessoa física que more no local, né, brasileira, é difícil, né, porque não são tantas brasileiras escritoras que tem cada um desses países, não é uma quantidade grande como é no Brasil, é mais fácil. No Brasil, mulher, 99% são brasileiras, né? Então aqui a coisa é diferente. Mas a gente está trabalhando isso. E esse grupo União Europa, que é super recém-criado, eu também sou uma das articuladoras. E nós estamos fazendo reuniões, combinamos como a gente vai trabalhar com isso, que a gente vai ajudar a organizar, a fomentar, a fazer um intercâmbio desses grupos regionais que estão surgindo, ainda pequenos, e dar essa força e fazer essa integração entre os grupos, porque aqui a realidade é um pouco diferente do Brasil, né? Muitos sentidos, em clima, língua, situação social, política, é tudo totalmente diferente, e até mesmo na quantidade de brasileiros e mulheres brasileiras que escrevem. Então, por exemplo, aqui em Duisburgo, onde eu vivo, eu não conheço uma brasileira escritora. Só conheço uma brasileira e ela não é escritora. Então, eu sei que eu conheço brasileira escritora em Berlim, mas Berlim são cerca de 600 quilômetros de distância daqui de Duisburgo. Não é muito fácil. Ô, Cris, eu vou aproveitar, queria que você desse mais alguma coisa sua aí para a gente, falasse de que livro é, etc. A sua escolha aí. Eu ia ler desse daqui, não, vou ler primeiro um poema desse livro, que é um livro artesanal, um livro de poesia artesanal,
do Cenário, Livros Artesanais de São Paulo, da querida Luna Guedes, que ela faz com capricho, um amor, um profissionalismo incrível. E eu lancei esse livro em 2015, e esse livro eu fiz em conjunto, junto com a Cristina Arruda, que ela é artista plástica mineira, e ela fez uma ilustração para cada um dos meus 80 poemas desse livro. Realmente ela fez um trabalho fantástico, né? E esse livro ficou um primor, ficou realmente muito, muito bonito, muito bem diagramado, editado e o resultado. E eu gosto muito dele porque eu procurei reunir os poemas dentro do tema água, né? Porque o livro é gota a gota, dentro desse tema de água, líquido, né? Mar, lágrimas, essas coisas todas, os poemas que eu assim mais tenho carinho, né? Que eu já escrevi muito sobre isso. Então eu vou ler esse aqui. Sem ases, as asas. As dores plenas, divisoras de águas, continentes, saudades, histórias de calores, frios na espinha, ondas não passadas, a duras penas, partidas e mudanças, em tons de borboleta, asas enxugando dores, voos sem ases na manga, flores que me sorriem, cantam a minha área. Opa, legal. Cris, nós já que estamos falando de atividades aí internacionais, tal, você está falando dessa articulação do Mulherio das Letras, eu sei que você também é membro honorário e premiada da Academia Internacional de Literatura Brasileira, AILB, em Nova York. O que é essa academia? Parece que você teve uma premiação recente aí dessa academia, né? Conta para a gente o que foi isso. O que foi isso é que a associação Focus Brasil, que é uma associação que divulga a arte brasileira, né, nos países, principalmente nos Estados Unidos. Tudo começou nos Estados Unidos. Obrigada, José Regis, Verônica também. E essa associação que já tem, não é, essa associação já é antiga, né? E a Focus Brasil em Nova York, que são várias, né, espalhadas por cidades, tem até no Japão, a Focus Brasil de Nova York, que resolveu criar a Academia Internacional de Literatura Brasileira, quer dizer, ter esse canal, essa academia, para divulgar não só nos Estados Unidos, mas como todo mundo, a literatura brasileira, né? Não só brasileiros que estejam morando em outros países, mas ter esse intercâmbio dos que vivem no Brasil também. E teve, em cima disso, quer dizer, a academia ainda nova, sendo criada e tudo, teve um concurso. Quer dizer, um concurso, seria a votação popular para premiados, né, em diferentes categorias. E eu me inscrevi, e a minha categoria foi ficção, e seriam 3 ganhadores, né, homens e mulheres, tudo junto, 3 ganhadores, e eu fui uma dos 3 vencedores, né? Foi um homem e 2 mulheres, né? E eu fiquei assim, foi uma surpresa linda, e a Focus Brasil faz todos os anos encontros assim presenciais em Nova York, ou em Orlando, que também tem a Focus Brasil em Orlando, tem várias cidades dos Estados Unidos e de outros países também. E eles fazem encontros presenciais, eu não conhecia de perto, eu não sabia muito ainda da história deles, né? Eu soube através da Cris Lira, que mora nos Estados Unidos,
comentou comigo, Cris, por que você também não se inscreve? Eu me inscrevi, né, interessante e tal. Eu me inscrevi, mas eu não imaginei, né, assim, claro, fiz a minha propagandazinha, porque era um voto popular, mas eu fiquei super feliz de ser ganho, então eu entrei para o comecinho da academia, porque agora já tem 150 pessoas participando. Qualquer escritor brasileiro ou brasileira pode se inscrever de qualquer lugar do mundo, já dou a dica aqui, né? Procura através do Facebook o grupo Focus Brasil e se inscreva, né? E procure informações, mas no meu caso no comecinho foi através de votação popular, então eu entrei como membro honorária, premiada, na categoria ficção, para essa nova Academia Internacional de Literatura Brasileira. Foi realmente uma grande honra para mim. Eu tenho o diploma guardado, não está aqui agora, mas ficou muito bonito. Foi uma honra. Cris, deixa eu te perguntar duas coisas, vamos emendar dois assuntos. Você, como escritora, como é que você enxerga daí, de uma certa distância, o Brasil? E o que é que você tem de trabalho novo vindo por aí? Tá, como eu enxergo do Brasil, com muita tristeza o que tem acontecido aí, né? Muita tristeza, porque, mais ainda, por eu estar num país onde a democracia funciona. Isso me dói demais. Então, eu tenho sofrido todos esses anos e muito mais depois do golpe de 2016, porque realmente foi terrível. E também o que fizeram com a Dilma, né, que foi de uma misoginia, uma covardia, de uma maldade, inconcebível. Pessoas que participaram disso realmente são pessoas, não é possível, não são seres humanos. Não posso acreditar que sejam pessoas boas, que tenham algo de bom, porque foi uma cachorrada que fizeram com ela, né? Porque ela não cometeu crime nenhum, ainda que ela tivesse dado pedalada, e até isso foi provado que não foi, né? Que estava errado, que não foi feito nada contra a lei ou contra o povo, né? Então foi um escândalo, e isso me abalou muito. De 2016 para cá, a minha saúde ficou abalada também, né? Porque eu já tive depressão no passado, e eu, inclusive, tive recaída de depressão por causa das eleições, né? Eu me engajei nas redes e tudo, mas isso realmente foi muito pesado para mim, mesmo estando aqui distante. Eu sofri muito, eu sofri junto com vocês. Eu não imaginei que o Brasil fosse ficar nas mãos de um crápula e ter sido escolhido pelo voto. Isso foi uma coisa que difícil de engolir, né? Uhum. E já basta... E o Temer, né, que o Manu Gon aí está lembrando muito bem. Ainda teve a coisa do Temer, foi horrível também. Foi uma punição imensa, né? Quer dizer, primeiro o golpe, depois o Temer, tudo aquilo que ele já foi preparando o terreno para o que viria depois, que ainda foi muito pior. Quer dizer, eu lembro que houve até uma certa ironia no Facebook oficial do Temer, né? Na página oficial do Temer do Facebook, porque depois que entrou esse louco, né, que está aí agora como presidente do Brasil, que eu não quero nem falar o nome dele porque me dá enjoo, eu já resolvi que eu tenho que não falar tanto, né, e que ele fizeram brincadeiras, as pessoas começaram a escrever: volta, Temer, meu lindinho, volta. Claro que ironia, não eram pessoas que gostavam da forma de governar do Temer, mas
que em comparação com o que veio depois, ele parece um anjo, né? Na verdade, foi uma ironia que as pessoas fizeram, mas é por aí, porque a gente reclamou tanto do Temer, claro, tinha todos os motivos. Tinha todos os motivos para reclamar. O Temer realmente encheu o saco da gente, em vários sentidos, do brasileiro, fez muita atrapalhada, fez muita coisa que não devia. Agora, se colocar esse monstro que está aí, que está no poder no Brasil agora, do lado do Temer, não que o Temer seja santo, não é nada disso, não, ele não é santo. Mas se colocar os dois, comparar os dois, o Temer é fichinha. O Temer Ou não é nada. seja, nossa situação está ruim. E Muito ruim. a extrema-direita aí na Alemanha? Porque aí é o berço, né? Como é que é? Você tem movimentação disso aí? Como é que é? Não, o que tem, assim, tem jovens que querem... mas isso acontece em todo lugar do mundo, inclusive já aconteceu no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos. São esses jovens que querem dar uma de rebeldes e começam a fazer grupinhos e neonazis, né, ou então de motocicleta, fazem essas bobagens. Se bem que eu adoro motocicleta, não tenho nada contra motocicleta, nem grupo de motocicleta, porque o meu marido, inclusive, ele participa de grupo, mas não são esses grupos dessa garotada que quer ser rebelde e cisma de colocar o uniforme militar para ser diferente, coisa completamente idiota, né, e ser violentos e tudo, para aparecer, para se autoafirmarem, né, que tem poder, que as pessoas vão ter medo deles, então eles se acham importantes. É tudo uma infantilidade, mas ao mesmo tempo, infantilidade e ao mesmo tempo maldade também, né? As duas coisas. Certo. Então é mais em relação por aí. Existe, claro, pessoas que pensam de uma maneira mais de direita, mas se na verdade isso está bem contrabalançado e bem controlado. Eu vejo que a Alemanha é estável, com uma democracia estável. Tá. E de trabalho novo, o que é que vem? Olha, eu tenho feito tanta coisa, porque eu tô. Só a revista dá, né? Um trabalhinho, apesar que sem a editora adjunta, que é a Divanise, que aliás também, né, que é mulher, participa do Mulherio das Letras. Ela é uma das articuladoras do Mulherio Regional. Divanise Carbonieri, né? Ela é minha editora adjunta na revista Ser Mulher Arte, e ela é uma das articuladoras do Mulherio das Letras Regional Maria Taquara, em Mato Grosso, né? Mato Grosso. E ela está fazendo um trabalho incrível na revista, estou adorando. Isso me ajuda muito, porque esse apoio que ela dá é tão grande, ela parece que consegue ler pensamento, a gente se comunica super bem, uma interação maravilhosa, ela é uma pessoa super delicada, tem muito boa vontade, então a gente se encaixa assim, perfeitamente, uma harmonia assim, maravilhosa, e isso acaba me dando mais prazer ainda de fazer o que eu já gosto, né, que é de trabalhar com a revista, e eu consigo me dedicar às outras coisas da revista, que é organizar a parte do design da revista, atualizar o site, fazer atualizações no site. Ela cuida mais das publicações e das colaboradoras, e eu cuido das atualizações do site, das melhorias do site, das alterações do Instagram, cuido do Instagram, e ela também faz as lives junto com a Esther. Uma semana é a Esther, a outra semana é a Divanise. Elas estão fazendo lives de entrevista no Instagram da revista Ser Mulher Arte. E tem o selo editorial, tem o podcast também que a gente faz, né? Fazemos gravações de tudo, né? De textos, em prosa, poesia,
ensaio, crônica, o que seja, né? Nós recebemos ou contatamos as meninas que queiram gravar, ou elas nos procuram também, acontece isso. Nós recebemos material pelo e-mail da revista, né, que eu já posso dizer, é revista@sermulherarte.com. Né? Nós recebemos material para publicação, material de mulheres, né? Ou, no caso de homem, tem que esperar na fila, porque só tem uma coluna que nós publicamos trabalhos masculinos, que é a coluna da Divanise Carbonieri, para não dizer que não falei dos cravos. Opa. E está indo muito bem a revista, quer dizer, eu tenho todos esses trabalhos e tem o selo editorial, que eu faço e-book, perfeito. Está perfeito, o e-mail é esse mesmo. E nesse selo editorial eu crio capa, eu faço a diagramação, edição e dou toda a orientação para lançamento virtual nas redes. Porque presencial não tem a menor condição, mas virtual eu dou todo o aparato, ajuda. E eu já comecei, já fiz o primeiro book trailer. Estou oferecendo também book trailer para as clientes, mulheres, né, que queiram publicar, fazer suas publicações digitais com ISBN, tudo bonitinho, né? E nós também colocamos na revista, anunciamos na revista para ser. Nós não vendemos, mas nós colocamos tudo na revista com o endereço de e-mail da nossa cliente, né? E ela mesmo vende. Ela recebe o PDF e ela mesmo vende. Tá. Cris, o nosso tempo está já meio que esgotando, mas eu queria que você lesse mais um texto seu aí para a gente, antes das considerações finais. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Nós já fizemos uma antologia também na revista Ser Mulher Arte, com 149 participantes, poetas. Tivemos uma primeira antologia. Estamos pensando para o ano que vem fazer um concurso, ainda não sabemos exatamente, talvez seja de prosa, e já tem inclusive prêmio separado, vai ser prêmio mesmo, não vai ser prêmio em dinheiro, mas vai ser prêmio, um presente, que ainda é surpresa, é segredo, mas que depois, no início do ano que vem, vocês vão ficar sabendo. Eu e a Divanise estamos organizando isso. E através do mulherio das letras, principalmente o União Europa, porque o da Alemanha, os regionais da Europa ainda estão se ajeitando, isso leva tempo, mas através dessa união que nós estamos fazendo, essa articulação através do União Europa, nós temos planos para fazer para o ano que vem já algumas atividades, né, com brasileiras que vivam aqui na Europa. E no caso de antologia, claro que nós receberemos também brasileiras que moram no Brasil. Aí não tem o menor problema, né? Agora, claro que um encontro presencial, a pessoa tem que poder viajar, tem que ter condições financeiras para viajar, mas também serão muito bem recebidas quando a gente fizer encontros presenciais aqui na Europa. Quer dizer, e tem outras coisas que eu ainda tenho que pensar com calma. Eu estou sempre inventando coisa. Falar inventando coisa, correr, eu vou dizer um curtinho aqui. Às vezes, não sei se corro, não sei se fico, não sei se rio, não sei se morro, ou se morifico. Às vezes, nesse impróprio amar, me modifico. Opa, legal. Bom, eu quero agradecer muito a Cris pela conversa aí que teve com a gente. Não sei que o Manogon, o autor de Os Dentes Moles Não Mastigam Pedras, estará na próxima semana fazendo o lançamento do livro dele aqui, dia 26/11, às 17h30, com a participação de Escobar Flanelas e Tina Curtis nesse lançamento. E em breve, e vem um outro livro nosso aí da Lavra, em breve, vem aí Parque dos Cães, de Chico Lopes, que é um autor muito interessante aí, e que
A gente vai lançar agora em dezembro. Cris, eu agradeço muito, foi uma conversa muito prazerosa aqui para a gente. As pessoas participaram bastante. Depois você pode entrar na página e responder a cada um que fez observações aí. E eu gostaria que você fizesse, então, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Bom, quero dizer, eu não consegui responder aqui na live a todo mundo que escreveu, que comentou, né? Mas eu quero agradecer demais vocês terem assistido, fiquei super feliz. Vou responder a vocês com carinho, né? Pelos comentários, eu vou dar uma olhada depois, muito obrigada. E agradeço de todo o coração vocês todos, agradeço a Marília, que também compartilhou o card da live com o maior carinho, e agradeço a Marta Cortesão, que sempre dá muita força para mim, é um amor de pessoa, gostei demais de conhecê-la, a gente se entende super bem, em todos os sentidos, né? É uma pessoa incrível, muito obrigada, Marta, e obrigada a todos vocês que estão dando força, obrigada a você, João Caetano, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha pela cultura, pela literatura com muito amor, com muita dedicação, faz um trabalho lindo, e eu tiro meu chapéu, embora não tenha chapéu, mas eu tiro para você. E para o Arnaldo Afonso também, que está aí assistindo, que é o Mr. agitador de cultura que eu tanto admiro. Para ele eu tiro o meu chapéu também. Opa, a gente que agradece, Cris, pela participação. Lembrando que quem quiser, hoje, é 19/11, às 21h, tem o Luau da Carolzinha no Instagram. Carolzinha, que está acompanhando aí, observou que, inclusive, participou dessa antologia que você comentou, né? O endereço dela é @Carolzinha da Silva Oficial. Isso, ela participou. Com todos convidados também. Ela participou da antologia da revista. Eu agradeço a todos e todas aí que participaram com a gente dessa live. E na quinta-feira que vem estaremos de volta com o lançamento do livro do Manon Gold, Dentes Moles Não Mastigam Pedras. Obrigado.